Meus amados irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor e agradecer a Deus por estar aqui nesta noite, juntamente com os irmãos, para juntos adorarmos o nome do Senhor nosso Deus e também ouvir a palavra de Deus. Eu quero dizer para os irmãos que já falei isso aqui algumas vezes, que num dia de sexta-feira, assumir esse púlpito aqui é muito difícil. E porque toda a igreja espera receber a doutrina ministrada pelo pastor Elinaldo. Ele está viajando, está na Espanha, e o pastor Otávio nos pediu para que pudéssemos trazer uma palavra para a igreja nesta noite. Eu quero pedir as orações dos irmãos, que orem por nós. Olhando aqui na nossa retaguarda, vendo pastores como o pastor Ilames, pastor Evaristo e outros pastor Cleomar, e outros irmãos aqui na minha retaguarda, o pastor, o vice-presidente da igreja, não é, irmãos? Eu me sinto o menor entre eles, mas eu agradeço também ao pastor Otávio pela confiança que ele tem depositado na minha pessoa e por esta amizade que nós temos. Muitas pessoas não sabem, mas quando eu cheguei aqui em Parnamirim, no dia 31 de maio de 1993, quem me recebeu ali na Boa Vista foi o pastor Otávio. Eu nunca esqueci de uma coisa, do que ele disse, talvez ele não lembre mais. Ele disse assim: se for mais um para ocupar lugar na igreja, não tem lugar. Mas se for alguém que queira trabalhar, ainda tem bastante lugar. E ele me recebeu num dia de domingo, e no outro domingo eu já estava dando aula na escola bíblica dominical. Agradeço a Deus pela confiança que Ele tem depositado na nossa pessoa e quero contar com as orações dos irmãos. Meus amados irmãos, nesta noite nós temos lido um texto e eu vou falar exatamente sobre o ponto que o pastor Otávio pediu que nós falássemos nesta noite a respeito da oração. E no texto que nós lemos nesta noite, eu vou ler somente o versículo de número 42, que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então veja bem, meus amados irmãos, aqui neste versículo está o exemplo para a igreja, para todos nós. Nesse texto que foi lido aqui nesta noite, os irmãos sabem que os apóstolos estavam reunidos no cenáculo, juntamente com eles estava a própria mãe de Jesus, esperando a promessa do batismo com o Espírito Santo. E eles estavam ali fazendo o que, irmãos? Estavam orando. E oraram 10 dias. Nós não sabemos se no primeiro dia de oração, se só tinha somente
não era nem 120, a Bíblia diz cerca de 120. Então ninguém poderia ser mais ou ser menos, não é? Não está afirmando que seria 120 pessoas. Nós não sabemos se tinha mais ou se tinha menos no primeiro dia, porque Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, o versículo 6, ele diz que no dia que Jesus foi assunto ao céu, ele foi visto por cerca de 500 irmãos. Então a igreja não era composta somente de 120 pessoas. Mas os irmãos sabem que quando há trabalho de oração, o número sempre é resumido. Mas aqueles que perseveraram na oração, no 10º dia, eles receberam a promessa do batismo com o Espírito Santo. Pois Jesus disse que eles não se ausentassem de Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. E para que era que eles deveriam serem revestidos de poder? Em Atos capítulo 1, versículo 8, está a resposta. Jesus disse: recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então era para isto que eles deviam serem revestidos de poder. E aqueles 120 que foram revestidos de poder, no 10º dia, como os irmãos conhecem o texto, e aqueles que estavam ali, cerca de 16 nações, por aí assim, estavam ali em Jerusalém, que tinham vindo judeus que residiam nessas nações, que vieram para a festa do Pentecoste. E então, muitos que ouviram os apóstolos falar em línguas estranhas, pois a Bíblia diz que de repente eles ouviram um som como de um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa. E língua foram repartidas sobre eles como que de fogo. E eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Louvado seja Deus. Mas por que aconteceu isso, irmãos? Porque eles perseveraram na oração. E aconteceu uma coisa interessante, que quando aqueles homens ouviram os apóstolos, os discípulos, falando em outras línguas, nas suas próprias línguas, a quais eles eram nascidos, eles disseram: como é que pode acontecer uma coisa dessa se esses homens são galileus e falam nas nossas próprias línguas? Com certeza eles estão embriagados. Aí o apóstolo Pedro se levanta com os demais apóstolos, com os 10 que estavam ali, não é? Pois Judas tinha morrido. E a Bíblia diz que Pedro, tomando a palavra, ele disse: varões irmãos, estes não estão embriagados, sendo a 3ª hora do dia, ou para nós aqui seria 9 horas da manhã. Não é verdade? Então não é motivo de alguém estar embriagado uma hora dessa, mas está se cumprindo aqui aquilo que o profeta Joel falou, que nos últimos dias Deus ia derramar do seu Espírito sobre toda carne, e que os vossos filhos e as vossas filhas profetizariam, vossos jovens teriam visões, e os velhos sonhariam. Não é verdade? E então, irmãos, e Pedro começou a pregar a palavra de Deus ali, fazer a exposição da palavra de Deus.
quando aqueles que estavam ali ouviram a palavra de Deus, eles sentiram um profundo arrependimento nos seus corações, pois o texto diz que eles compungindo em seus corações. E a palavra compungir quer dizer sentir profundo arrependimento ou profunda tristeza por pecados outroras cometidos. E foi isso que aconteceu com eles. E eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que é que nós devemos fazer? O que é que nós vamos fazer agora? E Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E a Bíblia diz que naquele dia se agregaram quase 3.000 almas. A Bíblia não está também afirmando que foram 3.000, quase 3.000. E então, mas o interessante é que a Bíblia diz que aqueles que de bom grado receberam a palavra, eles não foram forçados, ninguém forçou eles a aceitarem a Jesus. Pedro simplesmente fez a exposição da palavra e eles de bom grado aceitaram a palavra. E a Bíblia diz que aqueles que aceitaram de bom grado a palavra perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então veja bem, irmãos, que o pilar principal da igreja primitiva, um dos pilares principal, era o que? Era a oração. E por que eles faziam isso? Porque eles eram doutrinados segundo a doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos é a doutrina que eles receberam de Jesus. E porque eles viviam em comunhão, no partir do pão e nas orações, a Bíblia diz que em cada alma havia temor. E a Bíblia diz que por intermédio dos apóstolos o Senhor fazia sinais e maravilhas. E nós vemos logo, no capítulo de número 3 de Atos, meus irmãos, eu estou falando aqui agora, não estou acompanhando nada do que eu escrevi em casa. Está aqui escrito, até colocado na minha Bíblia aqui com alguns clipes, mas a palavra girou para outro caminho. Então veja bem, e é por este caminho que eu vou seguir agora. Então veja bem, nós vemos no capítulo de número 3 do próprio livro de Atos, no capítulo 3, a Bíblia diz que Pedro e João, eles subiam ao templo para fazer o que, irmãos? Para a oração da hora nona, que era 3 horas da tarde. E como eles, não foi somente aquele dia que eles foram orar, não, era costume deles. E quando eles foram entrando na porta do templo, estava ali um paralítico, que era colocado ali para pedir esmola. E quando ele viu Pedro e João, estendeu a mão e disse: dá-me uma esmola. E Pedro, fitando os olhos nele, disse: olha, eu não tenho prata, nós não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E na mesma hora aquele homem se levantou e entrou no templo juntamente com Pedro e João, saltando e glorificando a Deus. Mas por que isso aconteceu? Porque ali estavam 2 homens de oração, 2 homens que oravam a Deus, 2 homens que buscavam
a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Mas, no capítulo de número 4, o versículo de número 31, diz assim: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Eles se reuniram. Qual foi a primeira coisa que eles fizeram, irmão? Oraram. E tendo orado, a Bíblia diz que tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. E com ousadia eles anunciavam a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O crente que ora, ele tem ousadia para anunciar a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Ele é um instrumento para anunciar a palavra de Deus aonde quer que ele chegar, mesmo sem abrir a boca. Ele é um testemunho vivo. Não esqueço de algo que aconteceu com a minha própria pessoa. No ano de 2000, eu fui a São Paulo. Como os irmãos sabem, que em 2000 eu sofri um AVC e fiz um tratamento prolongado aqui. Depois fui a São Paulo fazer uma radiocirurgia. Mas, estando na casa do meu irmão, o meu irmão me convidou para ir até ao Brás, lá em São Paulo, onde tinha uma fábrica de confecção, pois a esposa dele vendia confecção, para fazer umas compras. E era no 3º andar. Quando nós subimos, que a mulher abriu a porta, quando ela me viu, a primeira coisa que ela perguntou, ela disse: o senhor é crente, não é? Eu disse: graças a Deus eu sou crente. Eu disse: por que a senhora perguntou? Ela disse: porque quando eu lhe vi, eu reconheci logo que o senhor era crente. Então, irmãos, o crente que ora, aonde ele estiver, ele é um testemunho vivo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Nós vemos ainda no capítulo de número 5, e o versículo de número 42, que diz assim: e todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. Mas por que eles faziam isso? Todos os dias. Porque eles oravam. Oravam e saíam para anunciar a palavra de Deus com ousadia. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, nós ainda encontramos no livro de Atos, no capítulo de número 9, e os versículos de número 10 e 11, são textos que vieram à minha memória, que diz assim: e havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Os irmãos conhecem muito bem a história de Saulo, que antes ele era um perseguidor, perseguiu a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, prendia, levava para Jerusalém,
maltratava os cristãos, e naquele dia que ele ia para Damasco, ele teve um encontro com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e naquele encontro, quando ele caiu, ele ficou cego, e foi conduzido para a casa de Judas. E lá em Damasco também havia um discípulo por nome Ananias. Às vezes tem pessoas que ficam confundindo com aquele Ananias que morreu naquele episódio com Pedro. Não, aquele ali morreu no capítulo de número 5, aqui é outro Ananias, não é? Então veja bem, Ananias estava lá e o Senhor disse: Ananias, e ele: eis-me aqui, levanta-te e vai à rua chamada direita, na casa de Judas, e lá procura por um homem por nome Saulo, ele é de Tarso, pois ele está orando. Veja bem, o perseguidor que perseguia aqueles que oravam, agora ele estava orando, e já fazia 3 dias que ele orava, não comia, estava em jejum e oração, orando e jejuando. Mas Ananias, quando ouviu aquela palavra, disse: Senhor, eu ir lá falar com este homem, eu tenho ouvido quantos males ele tem feito à tua igreja, o que ele tem feito com o teu povo, como tem maltratado, prendido, açoitado. Mas o Senhor disse: vai, Ananias, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar a minha palavra aos reis, aos gentios e aos filhos de Israel. Louvado seja o nome de Jesus. Mas, irmãos, ainda no capítulo no versículo de número 40 deste mesmo capítulo, a Bíblia nos mostra que após a conversão de Paulo, a igreja ela passou por um período de sossego, de conforto, e Pedro, ele saindo para fazer uma visita às igrejas, primeiro ele foi em Lida, e ali ele curou Enéas, não é verdade? E depois ele foi para Jope, e ali em Jope ele ressuscitou a quem? A Dorcas. E quando ele chegou ali, que Dorcas estava morta, e os discípulos tinham levado ela para um quarto lá, um quarto alto, e Pedro fez sair todo mundo que estava ali, e a Bíblia diz que ele se pôs de joelho, isso está no versículo de número 40, mas Pedro, fazendo sair todos, pôs-se de joelho e orou, e voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo Pedro, assentou-se. Por que isso aconteceu, irmão? Porque ali estava um homem de oração. Pedro primeiro orou, ele orou e ordenou, e Tabita se levantou. E agora ele chama os santos que estavam ali, as viúvas, não é? Que dependiam de Dorcas, pois Dorcas era como que assistente social, que fazia roupas, não é? Ajudava a pobreza. E agora entregou Dorcas viva, e ali houve grande alegria. A Bíblia diz que muitos em Jope aceitaram a Jesus como Salvador. Louvado seja o nome de Jesus. Mas, meus amados irmãos, no capítulo de número 10, nós vemos também o caso de um homem que orava. Mas este homem não era crente ainda. E será que Deus ouve a oração de uma pessoa que não é crente? Atos capítulo de número 10, versículo 1 e 2. E havia em Cesareia
um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Meus amados irmãos, aquele homem, ele não orava apenas por acaso, ele orava de contínuo com toda a sua casa. Era um homem que orava, era piedoso, temia Deus, fazia muitas esmolas, orava. Mas a gente olhando assim diz: e este homem não estava salvo? Não, porque só existe salvação na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mesmo que Cornélio tem muitas qualidades melhores do que muitos crentes que nós conhecemos, não é verdade, irmãos? Mas ainda faltava a ele ouvir a palavra de Deus por intermédio de Pedro para aceitar a Jesus. E aquele homem, num daqueles dias que ele estava orando, ele teve a visão de um anjo. E o anjo disse: Cornélio, as tuas orações chegaram na memória diante de Deus. Agora, por que o anjo não pregou para Cornélio? Porque não é função do anjo pregar o evangelho, a função de pregar o evangelho é da igreja, é minha e dos irmãos. Então, o anjo disse: agora você manda chamar Pedro, que quando ele vier, ele vai dizer o que é que você deve fazer. Meus irmãos, Pedro, depois que ele ressuscitou Dorcas, ele foi lá para a casa de Simão, curtidor, na beira do mar, lá em Jope mesmo, ele ficou lá. E o anjo disse que ele devia mandar chamar Pedro, que estava lá. E a Bíblia diz que Cornélio chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado e mandou chamar a Pedro, dizer a causa porque estava chamando. E a Bíblia diz que enquanto aqueles homens iam à busca de Pedro, Pedro teve fome, mas antes que alguém lhe preparasse a comida, ele subiu para o eirado, um lugar que ficava acima da casa, e foi orar. Quando ele estava ali orando, ele teve o quê? Uma visão. E Pedro via que descia um grande lençol do céu, aquele grande lençol descia atado pelas 4 pontas, e ali estavam todos os tipos de animais, não é? Quadrúpedes e répteis, todas as aves do céu. E uma voz dizia: Pedro, mata e come. Ele dizia: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa comum ou imunda. E a voz dizia: não faças tu comum ou imunda aquilo que Deus purificou. Irmãos, essa era a nossa situação. Antes de aceitar Jesus como Salvador, nós éramos imundos. Mas o sangue de Jesus Cristo nos purificou de todo pecado. E hoje nós somos purificados pelo sangue de Jesus. Louvado seja Deus. E então, aqueles homens chegaram ali e perguntaram para Pedro. Sim, e essa visão aconteceu por 3 vezes e foi recolhida ao céu. E a voz disse a Pedro, disse: olha, está vindo 3 homens à tua procura, e vá com ele, viu? Sem duvidar em nada. Quando eles chegaram, contaram a Pedro a razão por que estavam ali.
E Pedro foi com eles à casa de Cornélio. Quando chegou ali, Cornélio já tinha reunido toda a sua família, os seus parentes, os seus amigos, para ouvir a palavra de Deus. Mas uma coisa interessante que nós vemos nesse texto é que quando Pedro chegou ali, Cornélio se prostrou diante de Pedro para o adorar. E Pedro tomou pela mão e disse: levanta-te, porque eu sou homem igualzinho a você. Irmãos, isso aqui é uma lição tremenda, para que a gente não pode se prostrar diante de nenhum ser humano, de ninguém a não ser do nosso Deus. O próprio João, lá na ilha de Pátimo, quando o anjo apareceu a ele, dando aquela revelação, e João, quando viu o anjo, se prostrou, e o anjo disse: levanta-te, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos. Adora a Deus. Então toda adoração tem que ser dedicada a Deus. Mas, meus amados irmãos, vou já concluir, vou passar para o pastor Otávio, né? A hora está chegando, estou de olho no relógio. Mas no capítulo de número 12, os irmãos sabem que ali, quando Pedro chegou na casa de Cornélio, que ele fez a exposição da palavra, e que aqueles que estavam ali, que ouviram a palavra, foram batizados com o Espírito Santo, começaram a falar língua e a profetizar. Aí Pedro disse: agora eu reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Louvado seja Deus. Mas no capítulo de número 12, quem vai passar agora por uma aflição tremenda é Pedro. No versículo de número 5, diz o seguinte: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. A quem, irmãos? A Deus. Os irmãos sabem aqui que agora Herodes agora levanta uma perseguição, uma outra perseguição contra a igreja do Senhor. Tinha mandado matar a Tiago, e isso tinha agradado aos judeus, e agora ele manda prender a Pedro, para depois da festa da Páscoa o apresentar aos judeus e matá-lo também. Mas enquanto Pedro estava preso, a igreja fazia o que, irmãos? Orava por ele a Deus. E Deus ouviu a oração da igreja. Deus ouve a oração da igreja. Vou voltar já ao texto, mas agora eu lembrei, vou abrir só aqui um parênteses para contar um testemunho que eu vi ontem de uma missionária coreana. Ela é da Coreia do Sul, e ela mostrando que após a Segunda Guerra Mundial, a Coreia do Sul, na linha de pobreza, estava em 4º lugar. Era uma miséria tremenda. Gente morando em favela, gente sendo assaltado. Mas a igreja tomou uma posição. Que posição foi essa? De orar pela nação. E todos os dias de madrugada a igreja se levantava em todas as congregações, e a primeira oração que eles faziam era pela nação. E hoje é a 10ª economia do mundo. E o celeiro missionário é o 2º celeiro missionário do mundo, porque em primeiro lugar é os Estados Unidos, não é? E o segundo é a Coreia do Sul. Mas por que isso? Porque a igreja orava. E essa missionária, ela disse uma coisa que eu fiquei prestando atenção. Eu disse: meu Deus, como a gente está longe. Ela disse que no dia que a mãe dela só ora 2 horas por dia,
ela se sente numa lástima, porque diz que ela costuma orar até 5 horas por dia. Então, irmão, e os irmãos sabem que na Coreia do Sul está a maior igreja do mundo, não é? Então veja bem, mas Pedro estava lá na prisão entre 4 quaternas de soldados, ou seja, 16 soldados guardando ele, e a igreja estava orando, e Pedro estava lá dormindo, irmãos, sono tranquilo. Eu já concluí. E de repente chega um anjo e diz: Pedro, cinge-te, levanta-te e vamos. Pedro cingiu, acompanhou o anjo, passou o primeiro portão, o segundo, primeira, segunda guarda, a terceira e a quarta, e assim chegaram no portão principal e passaram por uma rua. E Pedro até aí pensava que era uma visão. Depois, quando o anjo se ausentou, aí Pedro viu que era real, que não estava mais na prisão. Aí Pedro foi para onde, irmãos? Para a casa da mãe de João Marcos, onde a igreja estava reunida orando por Pedro. Quando Pedro chegou ali, bateu, quem saiu para atender? Uma menina por nome Rod. E ela, quando viu, ficou tão surpresa que não abriu a porta e foi dizer: Pedro está aí. Ninguém acreditou. Disseram: tu viu, foi o anjo dele, não é ele que está aí não. Mas ela disse: é Pedro mesmo. Pedro continuou batendo. E foram abrir, e Pedro entrou ali e mostrou como Deus o havia livrado da prisão. Irmãos, a igreja estava orando. Muitas vezes a gente está orando e não acredita no que é que Deus pode fazer. Não é verdade? A igreja não estava orando por Pedro, para Pedro ser solto? E agora, quando Pedro foi solto, a igreja não quis acreditar. Não é verdade? Mas, vou finalizar, pastor Otávio, vou passar para o senhor já. Mas no capítulo de número 16, nós encontramos Paulo, quando ele teve aquela visão, como os irmãos sabem, não vou entrar em detalhe, que ele viu um moço da Macedônia que dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele entendeu que ele estava sendo chamado para pregar o evangelho na Macedônia. E a primeira cidade da Macedônia que Paulo foi para Filipos. E quando ele chegou ali, a Bíblia nos diz que Paulo foi à procura de um lugar de oração. E um daqueles dias que ele saiu para orar, e quando ele saiu nessa procura de um lugar para oração, ele evangelizou quem? Lídia, que era vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. E Lídia, aceitando Jesus juntamente com sua casa, agora ela constrangeu a Paulo e a Silas a entrar na sua casa, porque ali agora tem um lugar certo de oração. E um dia Paulo, indo para o lugar de oração, como os irmãos sabem, aquela moça com o espírito adivinhador saiu atrás de Paulo e Silas e dizia: este homem que vos anuncia o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Ela estava falando a verdade ou não? Estava. Mas aí é onde a gente precisa ter cuidado, é quando o diabo está dizendo a coisa certa para querer nos enganar. E era isso que estava acontecendo ali. E Paulo, reconhecendo que ali era um espírito imundo que estava naquela jovem, repreendeu em nome de Jesus e ela foi liberta. E os irmãos sabem que ali Paulo foi preso, foi açoitado, foi levado para o cárcere. E quando ele estava ali no cárcere, foi lá para o cárcere interior, lá os pés presos, as mãos, todo
maltratado, sangrando, o corpo doído. Mas à meia-noite, Paulo tomou uma posição e disse: vamos cantar e vamos orar. E ali Paulo e Silas começaram a cantar, orar e cantar e agradecer a Deus por estarem ali naquele lugar, por amor ao Evangelho de Cristo. E Deus não suportou, irmãos. E de repente houve um grande terremoto ali, e a Bíblia diz que os alicerces do cárcere foram abalados. Todos foram libertos das suas prisões. E o carcereiro, quando viu que todos estavam livres, pegou numa espada para suicidar-se. E Paulo gritou de lá, pois um servo de Deus, mesmo estando preso, ele não quer ver a desgraça de ninguém. Não é verdade? Paulo estava ali para anunciar o Evangelho àquele homem, e ele disse: crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Que Deus nos abençoe e nos ajude, e que cada dia nós possamos orar, irmãos, e vamos tomar uma posição de orar pelo nosso Brasil, porque a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor.